Ok, obrigado, Janaíne. Então, colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia 12 de maio de 2021. O último item julgado antes do intervalo foi o item 186, 186. Agora vamos fazer o julgamento do item 187, do contribuinte José Roberto Del Bel. José Roberto Del Bel. Item 187, de relatoria do conselheiro Gregório. Pode iniciar a leitura, Gregório. Indo direto ao voto, presidente, se for necessário, retornamos ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido, conforme exposto no relatório supra, trata-se presente caso de auto de infração, com vistas de débitos do imposto de renda da pessoa física, em face da constatação pela fiscalização da seguinte infração cometida pelo contribuinte: omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. O contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende em sua peça recursal que todos os movimentos financeiros ocorridos na conta bancária aí indicada são única e exclusivamente de valores pertencentes a movimentados pela Sociedade Empresária Indústria e Comércio de Carnes de Caldas Novas, hoje denominada Fricaldas, e referentes, em sua maioria, a pagamentos de animais para o abate. De fato, conforme exposto pelo órgão julgador de primeira instância, o contribuinte defende em síntese que era empregado de Lanivaldo José Mendes e que a conta objeto da autuação, mantida na agência do Bradesco, era movimentada com valores pertencentes à Sociedade Empresária Indústria e Comércio de Carne de Caldas Novas. O contribuinte Lanivaldo, ou seja, que era chefe do contribuinte hora recorrente, firmou o contrato verbal com o cedente e vendedor Marcos Antônio de Oliveira para aquisição de 5% das cotas sociais da pessoa jurídica, cuja formalização do instrumento próprio ficou condicionada à solução de pendências perante a JUSEG. Demonstrando a boa-fé no negócio jurídico mencionado, o senhor Lanivaldo autorizou que a conta em questão fosse movimentada pela sociedade empresária. Para tanto, requeriu a inclusão dos senhores Marcos Antônio, José Roberto Del Bel, que é o contribuinte aqui em análise, e Maurício Belo Oliveira como titulares em tal conta. Não foi possível concluir o negócio jurídico relativo à aquisição das cotas da pessoa jurídica, tendo em vista que as pendências perante a JUSEG não foram resolvidas, e o senhor Marcos Antônio não recebeu a cessão dos direitos que lhe caberia, para em seguida transferir 5% de suas cotas ao senhor Lanivaldo. O senhor Marco Antônio de Oliveira impetrou ação judicial na comarca de Caldas Novas, tendo como objeto imediato a titularidade dos direitos das cotas da sociedade antes citada. Neste processo judicial, há depoimentos afirmando que o senhor Lanivaldo é sócio da mencionada pessoa jurídica, com participação de 5% das cotas. Todavia, o negócio de transferência de cotas oriundas ao senhor Marcos Antônio é impossível de ser concluído, pois depende de decisão judicial. Guias de trânsito de animais e relatórios da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás comprovam que a origem dos valores movimentados na conta mantida no Bradesco decorria da compra e venda de animais para abate no frigorífico Indústria e Comércio de Carne de Caldas Novas. Nos termos do artigo 43 do CTN, o contribuinte não obteve rendimentos e ganhos de capital que caracteriza fato gerador do imposto de renda, uma vez que os valores movimentados na conta perante o Bradesco pertencem ao frigorífico e não houve distribuição de lucros ou repasse aos sócios, sendo que o artigo 117 do CTN prescreve que não produz efeitos tributáveis o negócio jurídico sob condição suspensiva. Pois bem, aí aqui eu vou trazer toda aquela contextualização acerca da presunção de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Trago o artigo 42 da Lei 9.430. Essa é uma presunção relativa, né, que pode ser contestada pelo contribuinte com a devida instrução probatória. E aí lá na frente eu digo, feitas essas considerações, tendo em vista que as alegações deduzidas pelo contribuinte em sede de recurso voluntário nada diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação,
estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este relator, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CAF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota os fundamentos da decisão recorrida mediante transcrição de termo de seu voto quanto por abaixo transcrito. É pequenininho, só para contextualizar. O contribuinte, por meio da peça contestatória, busca provar que os depósitos bancários considerados na infração em apreço pertencem à sociedade empresária, indústria e comércio de carne de Caldas Novas. Argumenta que o senhor Nanivaldo realizou contrato verbal para aquisição de 5% das cotas de capital da pessoa jurídica mencionada no parágrafo anterior e, para demonstrar boa-fé no negócio, autorizou tal pessoa jurídica a movimentar a conta bancária mediante a inclusão de outros titulares. Diz o impugnante que o senhor Nanivaldo não conseguiu concluir a aquisição das cotas da pessoa jurídica, tendo em vista que as pendências perante a JUSEG não foram resolvidas e o senhor Marco Antônio não recebeu a cessão de direitos que lhe caberia na sociedade. Em desacordo com os termos da legislação aplicável à matéria em causa, o contribuinte, ao trazer seus argumentos na peça contestatória, alegou de forma geral que era empregado do senhor Nanivaldo, sendo a movimentação bancária na conta corrente mantida no Bradesco pertencente à pessoa jurídica. Contudo, tais alegações, na forma que foram feitas, não são capazes de afastar o fato gerador da infração aplicada. É importante elucidar que o parágrafo 3º do dispositivo legal, antes transcrito, determina que os depósitos em conta corrente serão analisados individualizadamente, devendo ser prestados esclarecimentos para cada um dos créditos acompanhados de documentação hábil e idônea. As guias de trânsito de animais e relatórios da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás não demonstram de forma individualizada a origem dos depósitos efetuados na conta do sujeito passivo, nem servem para caracterizar que a respectiva movimentação financeira pertence à sociedade. Impede ressaltar que a decisão ser proferida na ação declaratória que o senhor Marcos Antônio de Oliveira impetrou perante o juiz da comarca de Caldas Novas para reaver as cotas que julga ter direito na composição societária da pessoa jurídica não terá o condão de alterar a ocorrência do fato gerador da presente infração, tendo em vista que continuará não justificada de forma individualizada a origem dos depósitos bancários. Logo, conclui-se que os argumentos trazidos pelo sujeito passivo em sua impugnação não lograram êxito no sentido de demonstrar a origem dos créditos objeto da infração. É importante reafirmar que compete ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos e créditos efetuados em conta corrente de forma individualizada e com demonstração pormenorizada para cada um deles, acompanhada de documentação hábil e idônea. Vê-se que os argumentos de defesa trazidos pelo autuado nesta fase litigiosa do lançamento são os mesmos já apresentados à fiscalização no desenvolvimento da ação fiscal. Na conclusão do procedimento de ofício, com base na legislação aplicável, a autoridade lançadora demonstrou de forma segura e fundamentada que os documentos e esclarecimentos fornecidos pelo contribuinte não foram suficientes para afastar a aplicação da presente infração. Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Colegas, em relação ao item 187 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Luiz? Relator. Renata? Renata? Acompanhe. Rafael? Relator. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Relator. Eu também acompanho. Então, colegas, para o item 187 da pauta, do contribuinte José Roberto Delbel, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 187, do contribuinte José Roberto Delbel. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 188, do contribuinte José Veras Barbosa. José Veras Barbosa, item 188, também de relatoria do conselheiro Gregório. Pode iniciar a leitura, Gregório. Está sem volume, Gregório. Perdão. Indo direto ao voto,
eu não estou conhecendo do recurso voluntário por intempestividade. Conforme exposto no relatório supra, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ no dia 24 de abril de 2009, conforme a AR de página 1275, e aí eu trago a imagem do AR em questão. É bem verdade que a data registrada no campo recebido em não está absolutamente legível. Todavia, não se deve ignorar o carimbo da unidade de entrega datado de 24 de abril de 2009. Referido carimbo, de acordo com a prática, é registrado pela unidade de entrega após a efetiva entrega do AR pelo carteiro no endereço de destino. Dessa forma, a data do referido carimbo evidencia uma dessas duas possibilidades, ou que o AR foi entregue no endereço de destino na referida data, ou em data anterior, nunca posterior. No caso concreto, considerando que o carimbo da unidade de entrega está datado de 24 de abril, significa que o AR foi entregue no próprio dia 24 ou em data anterior, dia 23, por exemplo. Considerando como a data da ciência, o dia 24 de abril, mais favorável para o contribuinte, que foi uma sexta-feira, o prazo para apresentação do recurso voluntário iniciou-se em 27 de abril, segunda-feira, e encerrou-se em 26 de maio, terça-feira, sendo, portanto, intempestivo o recurso apresentado pelo contribuinte no dia 27 de maio. Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo apenas a alegação de tempestividade do recurso, para, nesta parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok, Gregório. Só um pouquinho. Ok. Colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 188, não está conhecendo do recurso voluntário por intempestividade. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Qual foi a data da emissão da postagem da intimação, Gregório? Você tem aí? Está no voto ali. A data não Da emissão da envio, intimação. é da envio da intimação, não é a data. A data. Aqui, só um segundo. Não, porque eu estou perguntando, porque é o método mais a gente pode conta 15 dias a partir dessa data, sabe? Quando ele não Foi 16 de abril. Quer dizer, tem um carimbo aqui do auditor, datado de 16 de abril. Porque geralmente está quando o cara posta, fica o cara que eu estou dizendo, eu sou responsável pela postagem, fica num registro lá de quando ela foi emitida, sabe? Tem uma relação de quando foram emitidas os objetos. Porque, normalmente, quando não tem essa informação, a gente conta 15 dias a partir dessa data. Por que eu estou dizendo isso? Porque já houve casos aqui que nós consideramos essa data aí, já faz tempo, foi e o contribuinte foi à justiça e conseguiu alegar isso aí, que não tinha assinatura dele, que necessariamente não era aquela data, né? Aquela data do carimbo, apesar de eu entender que esse raciocínio seu está lógico. Tem lógica. Agora eu só estou assim, precavendo para... Gregório, viu, Luiz, desculpa te cortar, eu acho que eu vou pedir vista de mesa esse processo, só para dar uma olhadinha, tá, Gregório? É porque eu estou dizendo isso, eu estou querendo, assim, criar polêmica. É porque nós julgamos um caso desse, um caso... E esse caso faz muito tempo, acho que até o Gregório estava presente já nessa época, Gregório e a Renata. E esse processo depois foi desmanchado por conta
o julgamento foi considerado, voltou atrás por conta exatamente dessa alegação que eu estou falando, apesar da sua lógica estar correta. Eu entendo exatamente como você entende. Mas é uma questão de prova, né? Aí, e tem uma repercussão muito séria, assim, para o contribuinte, que ele deixa de ser apreciado o recurso voluntário dele. É só por precaução, assim, não é... Tá, eu tô tirando com vista de mesa, tá, Gregório? Eu vou dar uma olhadinha, daí a gente retoma o julgamento disso aqui. Vai ser rapidinho, né, quando eu voltar. Isso, perfeito. Amanhã depois a gente dá uma olhada. Hoje, se eu conseguir, eu quero ver as vistas de mesa que eu tenho pendente para ver. Então, tá. Então, esse foi o item 188. Agora tem 2 itens de minha relatoria, os itens 189 e 190. Deixa eu disponibilizar para vocês os votos. 189. Já estão lá. Tá. Vamos iniciar, então, pelo item 189. Os dois são do contribuinte 189 e 190, do contribuinte Humberto Alessandro de Souza Leme. Humberto Alessandro de Souza Leme. Itens 189 e 190. Vou começar pelo 189 mesmo. Tá tudo bem, eu vou deixar para falar A questão da decadência, né? Ela é tratada no voto. Não ia falar isso. Não era isso, não. Eu ia falar do processo anterior, porque existe um comando legal, mas vou deixar para falar. Saiu com vista de mesa, né? Eu já selecionei aqui o que eu queria selecionar para não tumultuar a sequência. Pode continuar, presidente. Então tá. Colegas, item 189, contribuinte Humberto Alessandro de Souza Leme. Fazer um resumo do relatório e passo para o voto. Então, trata de auto de infração. Esse auto de infração refere-se à constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário com origem não comprovada, relativa ao exercício de 2003 ano calendário 2002. O contribuinte apresentou impugnação, a DRJ julgou a impugnação e concluiu pela sua improcedência. O contribuinte foi cientificado da decisão para instância, interpôs recurso voluntário. É o relatório. Uma síntese, bem síntese mesmo. Agora eu vou para o voto, no voto vou tratar das alegações. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos. Conheço. Da decadência. Segundo o recorrente, após discorrer longamente sobre a decadência, citando jurisprudência e doutrina, aduz que o crédito lançado em relação ao período de janeiro a novembro de 2002 teria sido atingido pela regra do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, independente de ter havido ou não a antecipação de pagamento. Todavia, não merece guarida tal entendimento. Aí eu trago ali a legislação. Trago a legislação, né, que diz que no caso de lançamento por homologação, se houver pagamento antecipado, conta do fato gerador, e se não houver, conta o prazo a partir do primeiro dia do dia seguinte, que é a regra do 173. Pois bem, segundo consta na decisão recorrida, não houve antecipação do pagamento em relação ao ano calendário 2002. Confira-se. Diz assim a DRJ, analisando-se a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2003 do contribuinte e os sistemas informatizados da RFB, verifica-se que não houve qualquer recolhimento antecipado de imposto de renda para o ano calendário de 2002, inclusive imposto retido na fonte ou pagamento de carnê-leão. Logo, ante a falta de recolhimento, deve ser aplicada a regra do 173.1 do CTN, razão pela qual o crédito lançado e referente ao ano calendário de 2002, não restou atingido pela decadência, visto que a ciência do lançamento ocorreu em 2 de janeiro de 2008, conforme edital de folha 196. Então, não teve decadência. Do lançamento
por presunção legal. Alega o recorrente que os créditos tributários lançados seriam absolutamente nulos, visto que baseados em presunção fiscal, arrematando esse tópico em seu recurso com a seguinte afirmação: presumir não é provar, e não provar ou comprovar é o mesmo que apenas alegar, e apenas alegar não se presta à formação de um crédito tributário. Fecha parênteses, fecha aspas. Tendo em vista que o recorrente traz basicamente as alegações da sua impugnação, reproduziremos as razões de decidir da decisão pela instância com as quais concordamos. Então, com relação a essa questão da presunção, aquela questão da presunção é uma questão já muito conhecida aqui na turma. Então, eu trago as razões decididas da RJ com relação à presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada, tá? E afasto essa alegação do contribuinte adotando as decisões da RJ. Da alegada ausência de certeza do crédito tributário lançado. Segundo o recorrente, tomando por base o seguinte excerto do julgado da CO, não haveria certeza quando o crédito tributário lançado. Disse assim a DRJ: é certo que muitos desses documentos não se prestaram a atender às exigências fiscais de comprovar a origem dos depósitos ou créditos bancários na conta corrente do contribuinte. Caberia a este, então, trazer aos autos, em sede de impugnação, novas provas em sua defesa, que afastassem de vez a ocorrência do fato descrito, como infração no artigo 42 da Lei 9.430 de 96. E questiona o contribuinte quais seriam os documentos que não teriam esse teriam tira ali, tá? O contribuinte ainda questiona o contribuinte quais seriam os documentos que não serviram para afastar o lançamento fiscal. Contudo, compulsando o relatório de atividade fiscal de folhas tais, vê-se que tal alegação não encontra amparo, senão vejamos. Eu trago um trecho aqui do relatório fiscal. Diz assim a fiscalização: conforme exposto no item 1 acima, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação referente a alguns depósitos bancários. Foram concedidos os prazos possíveis e também as prorrogações solicitadas pelo contribuinte. No dia 30 de novembro de 2007, trouxe a essa fiscalização os comprovantes de folhas tais. Após a verificação dos documentos recebidos, elaboramos as planilhas de folhas tais, nas quais estão demonstrados os rendimentos tributáveis relativos a laudos emitidos, as glosas referentes à comprovação de origem dos depósitos bancários, a análise da planilha apresentada pelo contribuinte e um resumo da omissão de receitas em cada mês do ano 2002. Foram considerados os rendimentos declarados como prolabore na declaração de imposto de renda da pessoa física no valor de R$ 2.340 neste ano. Os rendimentos oriundos de laudos emitidos pelo contribuinte, no montante de R$ 10.700, conforme discriminado na planilha de folhas tais, foram somados ao valor dos depósitos bancários, para o cálculo da omissão de receitas. Os rendimentos dessa natureza haviam constado na declaração do imposto de renda da pessoa física desse ano como isentos, no valor de R$ 10.152, e por isso foram desconsiderados naquela rubrica. As transferências de valores do cônjuge não foram comprovadas pelo contribuinte. Quanto às operações com veículos, com exceção de uma BMW placa tal, alienada em abril de 2007, os comprovantes são insuficientes, pois não há valores nos documentos apresentados. Em relação a algumas transações, não há registro do bem no nome do contribuinte ou no caso de bem adquirido no ano anterior, 2001. Geralmente, não constam na declaração de renda da pessoa física do ano calendário 2002. Como deveriam constar, conforme planilha de folhas tais e declaração de imposto de renda de folhas tais. Portanto, essa documentação não foi aceita para justificar a origem dos depósitos, justificar a origem dos recursos depositados em contas bancárias. Da mesma forma, as notas fiscais da pessoa jurídica utilizadas para justificar alguns depósitos estão borradas e ilegíveis, com informações insuficientes e apresentam discrepância de dados e valores em relação aos lançamentos bancários a que deveriam corresponder. Assim, por força do disposto no artigo 45 do Decreto 3.000, de 99, consideramos
como não justificadas a origem dos depósitos bancários no valor de R$ 151 mil. Esse valor somado aos demais rendimentos de laudos emitidos no montante de 10.700 e diminuído o valor declarado de 2.340, perfaz uma receita tributável omitida de R$ 159.608,65. Como se nota, a fiscalização foi clara em informar quais documentos não teriam sido suficientes para justificar os depósitos com origem não comprovada e por qual motivo. E não é só, na tabela de folhas tais, a fiscalização relaciona cada um dos depósitos com origem não comprovada, informando a data, o histórico, o valor e o motivo da glosa. Cabendo destacar ainda que na tabela de folhas tais é feita uma análise do demonstrativo de compra e venda de veículos, apresentada pelo contribuinte à fiscalização, no qual é informado em relação a cada veículo as razões pelas quais os documentos se mostrarem insuficientes para a comprovação dos depósitos. Desse modo, cabia ao recorrente, em sua defesa, fazer uma demonstração individualizada de cada um dos depósitos, cotejando os depósitos com os respectivos documentos. Todavia, em vez disso, se limitou apenas a alegar que toda a documentação foi apresentada, que todas as suas atividades foram declaradas, que não houve acréscimo patrimonial no período fiscalizado e que a fiscalização buscou transferir ao contribuinte a exigência da certeza acerca da infração e das omissões de receita. Pondere-se que o lançamento devidamente motivado é ato administrativo e gosto do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade. Tira a legitimidade aqui. Esse ficou aqui. E veracidade, e, portanto, cumpria ao recorrente, o ônus de afastar, mediante prova robusta da equipe contrário, essa presunção. Portanto, tem-se por improcedente alegada a ausência de certeza do crédito tributário. Do alegado ganho de capital. Por fim, aduz o recorrente que os valores apurados pela fiscalização como omitidos seriam decorrentes de ganho de capital isento de tributação, conforme teria sido comprovado com os documentos apresentados. Para melhor análise do alegado, trazemos o seguinte excerto do recurso. Diz assim o contribuinte do recurso, é um trecho pequeno. Em que pese o não acatamento aos documentos apresentados pelo ora recorrente, que, no seu entender, demonstrariam in totum as operações realizadas durante o ano de 2002, outra postura não se vislumbra, senão a mitigação da matéria fática, que haverá de conduzir ao reconhecimento de que os valores interpretados como omitidos são, na verdade, auferidos sob a égide da rubrica ganho de capital, e mais, isentos de tributação. Então, vejamos. Aí ele cita aqui a Lei 9250, de 95, que diz assim, fica isento do imposto de renda, a renda sobre o ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação no mês em que se realizar seja igual ou inferior a R$20 mil. Dispostas as premissas básicas que fundam o entendimento do recorrente, há que se destacar, então, que consta do presente caderno processual um robusto arcabouço probatório que evidencia de forma clara e precisa as transações comerciais realizadas, mormente apontando data e valor da aquisição, bem como data e valor de alienação. Portanto, de igual forma, os respectivos ganhos de capital. A guisar de exemplificação consoante o que foi delineado na impugnação, tomemos de forma aleatória e como paradigma o mês de março de 2002, onde, segundo o agente fiscalizador, o ora recorrente apresentou omissão de receita em montante de R$ 23.380. Nesse período, verifica-se as folhas 77, teria o recorrente realizado a alienação de um veículo pajeiro, o que lhe originou créditos em conta corrente de R$ 19.600. E, perseguindo tal linha de entendimento, basta estender a interpretação ora esposada aos demais meses do ano de 2002, onde não se verifica nenhuma hipótese em que o aludido limite legal for extrapolado.
O próprio acórdão, repetimos, assim se manifestou. O contribuinte tem razão quando afirma que não incide imposto de renda sobre ganho de capital nas operações de compra e venda de valor inferior, igual ou inferior a R$20.000 por operação. É o que determina a legislação. Ora, se não houve extrapolação do limite legal, se não restou caracterizado que essa atividade era exercida com habitualidade pelo hora recorrente, haja vista que não ocorrera mais de uma vez no mês, em nenhum momento, não há que se falar em emissão de receita, uma vez que esta era isenta de tributação. Contudo, agora eu digo, contudo, melhor sorte não assiste à defesa. Primeiramente, importa trazermos o texto completo da decisão recorrida e não apenas o trecho de um parágrafo transcrito no recurso, aquele trecho que ele transcreveu no recurso. Diz assim a DRJ, o contribuinte tem razão quando afirma que não incide imposto de renda sobre ganho de capital nas operações de compra e venda de valor igual ou inferior a R$20.000 por operação. É o que determina a legislação vigente. No seu caso, porém, essa parte o contribuinte não trouxe para o recurso. No seu caso, porém, infere-se que tais operações decorrem de seu trabalho e, embora sejam isentas de imposto de renda sobre ganho de capital, devem ser informadas na declaração da justiça anual como rendimentos tributáveis. No presente auto de infração, não foi esta a questão levantada. Conforme se extrai dos autos, o contribuinte alega que a comercialização de salvados é uma das provas para justificar o uso dos recursos bancários e que essas operações não constam em suas declarações de justiça anual por se tratarem de operações isentas de imposto de renda. No entanto, conforme consta no relatório de atividade fiscal, mesmo essas operações foram devidamente comprovadas, o que afastou a possibilidade de serem usadas para justificar as movimentações bancárias realizadas pelo contribuinte. Como se nota, a decisão de primeira instância esclarece de forma acertada que os ganhos auferidos nas operações de compra e venda decorrem de seu trabalho e deveriam ter sido declarados em sua DAA, sua declaração judicial anual, como rendimentos tributáveis, destacando ainda que mesmo essas operações não foram devidamente comprovadas, e isso está claro na tabela de folha 170 elaborada pela fiscalização. Aí eu trago, a fiscalização relaciona os veículos, a placa, a data de aquisição e a justificativa de cada veículo. Desse modo, improcede a alegação quanto ao ganho de capital isento. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Márcio, como você vota? Acompanho ela. Gregório? Acompanho. Luiz? Relator. Renata? Rafael? Relator. Francisco? Relator. Ana? Relator. Ok. Então, colegas, para o item 189 da pauta, 189 da pauta do contribuinte Humberto Alessandro de Souza Leme, ficará assim o resultado. Item 189. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Item 189, Humberto Alessandro de Souza Leme, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o outro processo do mesmo contribuinte. O próximo processo é o item 190, do mesmo contribuinte, Humberto Alessandro de Souza Leme. Fazer um resumo no relatório. Trata de auto de infração de imposto de renda à pessoa física. O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários efetuados em sua conta bancária no período de 2003 a 2005. E a fiscalização constatou omissão de rendimentos. Aí eu trago no relatório todas as omissões que foram constatadas, né? Operações com veículos, notas fiscais,
doação, rendimentos e prolabore em laudos, e a fiscalização, inclusive, agravou a multa. Agravou a multa porque o contribuinte foi intimado diversas vezes, não atendeu a intimação, então foi agravada a multa. Aí o contribuinte entrou com impugnação, a impugnação foi julgada pela DRJ, pela 5ª turma DRJ em Curitiba, que concluiu por unanimidade de voto pela sua improcedência. Cientificada essa ampla instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Aí eu vou tratar no voto das alegações recursais, então agora eu vou para o voto. Do conhecimento, recurso voluntário tempestivo, atende os demais requisitos, assim dele conheço. Segundo o recorrente, após um longo arrazoado, constatações da jurisprudência e da doutrina, aduz que o crédito lançado teria sido atingido pela decadência. Todavia, não merece guarida tal alegação. Aí eu cito ali primeiramente, tem-se que o lançamento abarca 3 anos calendário, ou seja, 2003, 2004 e 2005, tendo a sua ciência ocorrido em 15 de agosto de 2008, tá? Então, 3, 4 e 5, anos 3, 4 e 5, e a ciência foi no dia 15 de agosto de 2008. Aí eu cito ali o CTN, trago a legislação, e aí trago a seguinte informação da DRJ. Pois bem, segundo consta na decisão recorrida, não houve antecipação do pagamento em relação ao ano calendário de 2003. Confira-se. Que seria o ano em relação ao qual teria decadência pelo 150 se houvesse antecipação do pagamento, né? Então, diz a DRJ, no presente caso, o contribuinte não efetuou nenhum pagamento de tributo referente ao ano calendário 2003. E tal situação, por si só, já levaria à aplicação do artigo 173, inciso 1, do CTN. Contudo, o fato gerador do imposto de renda à pessoa física se apresenta como periódico ou compulsivo de periodicidade anual, pois se realiza ao longo do intervalo de tempo e só se completa em 30 de dezembro do respectivo ano calendário, o que é corroborado, inclusive, pela súmula CARF número 38. Sendo assim, considerando que o fato gerador mais antigo ocorreu em 31 de dezembro de 2003, e que a ciência do lançamento se deu em 15 de agosto de 2008, por qualquer uma das regras, 150 ou 173, ambos, CTN, não se operou a decadência. Tá. Das demais alegações recursais. Tendo em vista que o recorrente traz basicamente as mesmas alegações da sua impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos da legislação que eu cito, as razões decididas na primeira instância. Então aqui, colegas, é aquela discussão toda sobre a presunção de omissão de rendimentos, né, a questão probatória, a DRJ diz assim, nesse contexto de insuficiência probatória por parte do impugnante, agravada pelas particularidades que caracterizam um lançamento ancorado em presunção legal, em especial em inversão do ônus probatório, resta, pois, como não comprovadas as origens de depósitos bancários. Quanto à alegação de tributação dos atos verificados na fiscalização, informa o impugnante que os depósitos têm origem no ganho de capital sobre a venda de veículos e que receber a doação de parente. Também cita como exemplo a operação de compra de veículo para terceiros, apresentando a declaração às florestais. A esse respeito, convém, nesse ponto, reproduzir os artigos 219 e 221 do Código Civil. Então, traz ali os artigos, considerando esses dispositivos, conclui que as declarações constantes de documentos particulares presumem-se verdadeiras somente em relação àquelas que participam do ato. Em síntese, perante o fisco, a tais documentos atribui-se ordinário valor probatório. Na impugnação, o contribuinte sustentou os mesmos argumentos oferecidos à autoridade autuante quanto à doação recebida. Todavia, não logrou êxito em comprovar por documentos hábeis e idôneos a doação que alega receber, que poderiam justificar as operações em suas contas bancárias. E aí, com relação ao agravamento da penalidade, a fiscalização diz assim, a penalidade agravada decorre do fato do impugnante haver sido intimado várias vezes, sendo que da última vez, conforme relatório fiscal acima,
tomou ciência da intimação em 21 de setembro de 2008, foi concedido a prorrogação de prazo de 10 dias, tomou ciência dessa concessão em 8 de 10 de 2008 e silenciou, deixando de prestar as informações intimadas. Tá? Aí a fiscalização, então, agravou a penalidade. E aí eu digo, em suas alegações recursais, estou terminando já, colegas. Em suas alegações recursais, aduz o recorrente de um modo um tanto quanto genérico que a decisão recorrida não teria se aprofundado em fatos que poderiam e deveriam ter sido corretamente analisados, e que haveria verossimilhança nas assertivas do recorrente, visto que as operações realizadas pelo contribuinte, sua grande maioria, não constitui omissão de receita. Não constitui omissão de receita. Opa, fechei aqui. Não constitui omissão de receita, mas tão somente repasses e reembolsos de cliente, bem como operações não sujeitas à tributação e ou dentro dos limites de isenção. Contudo, o que se esperava do contribuinte à hora recorrente seria a demonstração individualizada da origem de cada um dos depósitos apontados pela fiscalização, acompanhada dos respectivos documentos comprobatórios. Contudo, a defesa se limitou a questionar a presunção legal empregada no lançamento, buscando transferir à autoridade fiscal o ônus da demonstração e comprovação da origem dos depósitos. E não encontra amparo a alegação do recorrente de que a documentação carregada aos autos foi solenemente ignorada na aplicação da auto-infração. Compulsando o relatório de atividade fiscal, vê-se claramente que houve sim o exame dos documentos apresentados. Por exemplo, em relação às notas fiscais da empresa Leme e Companhia Limitada, a fiscalização traz os seguintes esclarecimentos. Eu trago um trecho ali do que a fiscalização diz em relação a essas notas. Na planilha de folhas tais, elaborada pela fiscalização, são relacionados todos os depósitos com data da operação, histórico e valor. Cabia ao recorrente, então, que é quem detém o conhecimento das operações e a posse dos respectivos documentos comprobatórios, demonstrar a origem de cada depósito, porém não o fez. Ponderes, com lançamento devidamente motivado, é ato administrativo, gosto do atributo de presunção relativa à legalidade e veracidade, e, portanto, cumpriu o recorrente o ônus de afastar a medida de prova robusta e inequívoca contra essa presunção que não ocorreu. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Cansei e cansei vocês. Vamos lá. Alguém gostaria de comentar? Não? Márcio, como você vota? Acompanho. Gregório? Acompanha. Luiz? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Acompanho. Então, para o item 190 da pauta, do contribuinte Humberto Alessandro de Souza Leme, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 190, Humberto Alessandro de Souza Leme, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, colegas, vamos passar para o item 191. Não disponibilizei para vocês. É meu também. 190. 3 minutinhos. Só 3, prometo. Tá, é o tempo para eu transferir ali o arquivo para vocês. Só um pouquinho. Tá, já disponibilizei o arquivo. Esse aqui é mais curtinho, bem curtinho esse aqui.
Esse eu não vou cansar vocês tanto. Esses aqui que eu estou lendo para vocês, né, são aqueles processos de 4 horas, sabe? Aqueles com 4 horas, aqueles lotes que tinham sido apurados com 4 horas. Imagina esses processos, você tem que analisar um monte de documento, conferir um monte de informação. Nossa, demora pra caramba. Mas agora com as horas corrigidas, né, agora ficou melhor. Ok, então, colegas, está todo mundo? Tá, vamos lá, então. Item 191 da pauta, do contribuinte João Batista Neto. João Batista Neto, item 191 de minha relatoria. Esse é mais curto, gente. Um resumindo relatório, trata, então, o processo de auto-infração para cobrança de imposto de renda da pessoa física do exercício 2002, ano calendário 2001. A autuação decorreu de procedimento de revisão da declaração do imposto de renda, tendo sido apurada a infração de omissão de rendimentos. Certificada da exigência tributária, o sujeito passivo apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a segunda turma da DJ em Belém concluiu por unanimidade de votos pela sua improcedência. E ela não consignou ementa no decisum nos termos da portaria 1364 de 2004. Cientificado da decisão de instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário. É o relatório. Vamos ao voto. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos. Das alegações recursais. Antes de considerações outras, cabe primeiramente contextualizarmos o caso. O recorrente transmitiu a sua declaração de justiça anual do exercício 2002, ano calendário 2001, em 9/8/2002, no modelo simplificado, omitindo rendimentos tributáveis da atividade rural. Então, em 30 de abril de 2003, transmitiu uma declaração retificadora no modelo completo, incluindo tais rendimentos omitidos. Porém, em razão da mudança no modelo, esta declaração foi cancelada de ofício, sendo lavrado o auto de infração de folha tal para a cobrança do imposto devido sobre o rendimento omitido, acrescido de multa de ofício e juros e mora. Pois bem, tendo em vista que o recorrente basicamente repete em seu recurso as alegações trazidas na impugnação, reproduziremos no presente voto as razões de decisão para instância com as quais concordamos. São 3 parágrafos aqui, bem rapidinho que eu vou ler. Verifica-se que o contribuinte utilizou a declaração de justiça anual simplificada.
A apresentação da declaração em modelo simplificado é uma opção feita espontaneamente pelo contribuinte nos termos que a lei faculta, não cabendo ao órgão julgador alterá-la, ainda que dessa alteração decorra a tributação mais favorável ao contribuinte. Assim, feita a opção, não pode o sujeito passivo pleitear a mudança de formulário sem que demonstre haver cometido algum erro. Existe univedação imposta. Deixa eu colocar em vermelhinho só para conferir. Eu fiz uma transcrição aqui da DRJ, né? Existe vedação imposta pelo ato declaratório normativo COSIT número 24 de 96. Aí eu trago ali o trecho e a DRJ assim conclui. Não há, portanto, como o interessado pretender se beneficiar do Instituto da Denúncia Espontânea, de que trata o artigo 138 do CTN, posto que, em face da proibição legal de troca de modelo, na situação fática, o ato de retificação da declaração de ajuda anual é nulo, não produzindo qualquer efeito jurídico. De fato, aí eu digo, de fato, a escolha da forma de tributação é uma opção do contribuinte, que se torna definitiva com o fim do prazo para entrega da declaração, sendo, nesse sentido, a medida provisória número 2189 de 2001 e a instrução normativa 15 de 2001. Confira. Aí eu trago o texto dos dois atos. Lembrando, inclusive, que essa regra é mantida na instrução normativa 2010 de 2021, publicada esse ano, né, que não pode trocar o modelo. Desse modo, não há subsunção do caso em pauta à regra do artigo 138 do Código Tributário Nacional. Isso posto que a 138 trata da denúncia espontânea. Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Basicamente, a questão toda aqui envolve a questão da troca do modelo, né, fora do prazo. E eu nego provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Márcio, como você vota? Acompanho. Gregório? Acompanho. Luiz? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Francisco? Também acompanho. Ana? Acompanho. Então, para o item 191 da pauta, ficará assim o resultado. 191 do contribuinte João Batista Neto. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 191, João Batista Neto, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, colegas, agora vamos para o item 192, são dois processos do mesmo contribuinte. O contribuinte é Valdocir José dos Santos. Valdocir José dos Santos, itens 192 e 193, de relatoria do Luiz, do conselheiro Luiz. Vamos na ordem, né, Luiz? É na ordem, né? 192 primeiro, né? Isso? Tá sem volume, Luiz. 192. E só corrigindo, o nome dele é Vandocir. Ai, desculpa. Eu falei o quê? Você colocou um L aí no meio, Valdocir, é Vandocir. Eu falei Val. É Vandocir. Então, vamos ler. Mas vamos lá. Não, vamos ler corretamente, então. Colegas, item 192 da pauta, do contribuinte Vandocir José dos Santos. Luiz, item 192, pode iniciar a leitura. Aqui é um recurso voluntário em face da ação da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, constituindo um auto de infração, que se aperfeiçoou em 19 de outubro de 2001, e refere-se ao ano calendário 95, com fogo por emissão de rendimentos de trabalho, serviços empregatícios e crédito patronal descoberto. E falta de atraso na entrega da delegação com imposto devido, conforme discriminado no relatório fiscal. Certificado do teor da decisão de primeira instância, o impugnante agora recorrente, que depois recusou voluntário tempestivamente,
alegando em apertada síntese prejudicial de decadência e no mérito propriamente dito que a autoridade lançadora, quando a apuração do acréscimo patrimonial descoberto, não conseguiu evidenciar qualquer consumo de renda superior às suas disponibilidades, que houve ilegalidade no arbitramento dos rendimentos, violação do devido processo legal previsto no artigo 148 do CTN e na Lei 8.021/90, e ilegalidade da tributação do saldo de contas correntes bancárias e impossibilidade de aplicação da taxa Selic no cálculo do juro de mora. O recurso é integralmente conhecido, por ser tempestivo e podendo os demais requisitos do decreto 7235. Aqui, na sequência, eu colaciono o relatório da decisão recorrida para contextualizar este contencioso. E eu passo agora para a análise da prejudicial de decadência. O recorrente sustenta que parte do lançamento encontra-se extinto. Ele diz parte do lançamento porque ele parte do pressuposto de que a materialidade do imposto de renda ocorreria mês a mês. Então, como só ocorreu em 2001, ele entende que parte de alguns meses, pela contagem da regra 150, estariam alcançados pela decadência. Esse foi o raciocínio do recorrente. Aí eu vou explorar Então, assim, eu vou ser bastante breve, porque isso aqui já é conhecimento de todos. O fato gerador do imposto de renda de pessoa física é, em regra, complexível, continuado periódico, e compreende a disponibilidade econômico-jurídica, empresa nova, adquirida em determinado ciclo anual, que se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 1º de dezembro, sendo essa última data o momento que se materializa e consolida a hipótese de incidência tributária. E quando eu falo assim que é em regra complexível, porque há algumas situações de tributação exclusiva definitiva, tipo ganho de capital, entre outros, nos quais o fato gerador é instantâneo, mas não é o caso, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de acréscimo patrimonial descoberto, que é de omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial descoberto. Na espécie, importa esclarecer que a ocorrência só veio apresentar a declaração de ajuste anual relativa ao ano 95 em 22 de 11 de 2000, após o início da ação fiscal que se iniciou em 6 de junho de 2000, com a ciência do mandato de procedimento fiscal e do termo de início de fiscalização, observando que nessa circunstância não produz essa declaração quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, a teor do enunciado 33 de súmula CAF. E ainda que se fosse possível considerá-la, só para argumentar, que se fosse possível considerá-la só para argumentar, não traz qualquer informação de retenção de imposto de renda na fonte capaz de atrair o enunciado 123 de súmula CAF, 123 de súmula CAF, ou de qualquer outro tipo de recolhimento antecipado de imposto de renda pessoa física relativa ao ano calendário 2005. Aí, nesse contexto, considerando que o fato gerador, a hipótese de incidência, né, que eu prefiro essa expressão, a hipótese de incidência do imposto de renda, ela se materializa em 31 de 12 de 95, no caso em espécie, e ausente recolhimento antecipado de imposto de renda, aplica-se inexoravelmente a regra geral de decadência do artigo 173.1 do CTN, sendo o dia exacol a data de 1º de janeiro de 97, ou seja, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e o dia de quem, a data de 31 de 12 de 2001. O lançamento ocorreu em 19 de 10 de 2001. Não há que se falar de decadência, então, espanca a prejudicial. E com relação ao acréscimo patrimonial descoberto, o recorrente aduz um conjunto argumentativo no sentido que a autoridade lançadora não conseguiu evidenciar qualquer consumo de renda superior às suas disponibilidades, que houve ilegalidade no arbitramento, violação do devido processo legal, e ilegalidade da tributação de saldo de contas correntes bancárias. De plano, importa esclarecer que, em nenhum momento, o lançamento em apreço diz respeito à movimentação financeira. A propósito, assim se pronuncia a DRJ. Está evidente, portanto, que não se trata de lançamento com base em depósitos bancários ou extratos bancários. A razão do lançamento é o fato de o patrimônio do contribuinte, em diversos meses do ano calendário 95, ter apresentado crescimento inexplicado, conforme se vê na planilha de folha 14. É relevante o fato de o ativo objeto das transações estar representado por saldo bancário no final do mês. O efeito seria o mesmo se estivesse representado por imóveis e veículos.
Dessa forma, desde logo, restam prejudicadas as alegações relativas a depósitos bancários e extratos bancários. Com relação às alegações de ilegalidade do arbitramento, violação ao devido processo legal, serão apreciadas no contexto da análise do acréscimo patrimonial descoberto, desde que a eles são correlatas. Eu vou fazer uma análise conjunta. Da análise da planilha de variação patrimonial, fluxo mensal, verifique se o autor de lança dela considerou como origem de rendimentos tributáveis registrados na declaração de ajuste anual, saldo em conta corrente bancária no fim de cada mês, aplicações financeiras e aquisição de cotas. Importa destacar que uma vez que a declaração anual foi apresentada após o início do procedimento fiscal, conforme a iuris informado, e com SPEC no enunciado 33 súmula CAF, nenhuma informação nela registrada poderia ter sido considerada. Todavia, a autoridade lançadora aproveitou rendimentos tributáveis nela informados como origem de recurso, bem assim a aquisição de cotas de entidade de advocacia, como se aplicações de dispêndios fossem. Não bastasse, a autoridade lançadora atribuiu a fração de 1/10 da base de cálculo do imposto devido após a aplicação de 20% sobre os rendimentos tributáveis a cada mês do ano calendário, como se tal valor tivesse sido oferido mensalmente sem que nenhum elemento nos autos nesse sentido indique. E ainda que tivesse sido apresentada a declaração de ajuste anual antes do início da ação fiscal, na verdade, deveria ter sido considerado o total do rendimento tributário de 8.800. Na verdade, a DJ considerou, já tirando os 20% do imposto devido. Não entendi por quê. No outro giro, a autoridade fiscal considerou, na compulsão de origem de recursos e de aplicações de dispêndios, com base nos estados bancários, saldos credores em conta corrente no início do mês e saldos devedores no final do mês, bem assim aplicações financeiras. Não me parece ser esta a melhor técnica. O efeito na apuração de origem /recurso devem ser considerados bens direitos que correspondam a acréscimo patrimonial riqueza nova, teor do artigo 43, e na forma como procedeu a autoridade lançadora, tal situação não resta devidamente caracterizada, vez que foram considerados valores consolidados no início e no final do mês, sem qualquer depuração do que efetivamente é origem /recurso, nem do que é aplicações /dispêndio. Nesse contexto, empenho de resgatar o enunciado prescritivo 67 súmula CAF, de natureza vinculante, e em apuração de acréscimo patrimônio descoberto, a partir do fluxo de caixa que confronta aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias registradas em estados bancários, quando não comprovada a destinação à efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal. É que se identifica na apuração do o que se verifica, o que se identifica a apuração de acréscimo patrimônio descoberto e a preço. Com efeito, identifique-se na compulsão dos saldos bancários consolidados no início e final de cada mês, valores a título de saques e transferências bancárias para os quais não resta comprovar a destinação e efetividade da despesa, aplicação ou consumo, bem assim, cheques devolvidos. Tem cheque devolvido, tem várias situações aí, tem transferências bancárias. Outro sim, a sistemática de transporte de valores também está equivocada, pois o que se transfere para somar-se a origem de recursos de um mês para o outro é a diferença positiva entre as origens de recursos e as aplicações de dispêndio, e não o próprio valor das aplicações de dispêndio, como procedeu a autoridade fiscal. Além do mais, as aplicações de dispêndio devem ser apuradas dentro do próprio mês, fato que também não foi considerado na aplicação do acréscimo patrimonial descoberto e a preço. Conforme se observa, resta evidenciado que o lançamento, em face da inflação acréscimo patrimonial descoberto, procedeu-se a desconformidade com a estrutura estabelecida no artigo 142 CTN, razão pela qual pugna-se pela nulidade do auto-inflação neste ponto. Com relação ao juro de mora pela data Selic, aqui já é matéria simulada no CAF, consolidada, enunciado 4, enunciado prescritivo 4 de sua súmula, né, que a partir do mês de abril, os juros moratórios incidentes sobre débitos são devidos no período de inadimplência, a taxa referencial da taxa Selic, também o enunciado 5 de súmula CAF, que trata são devidos juros de mora sobre crédito tributário não integralmente pago, vencimento, ainda que não... Né? E nessa perspectiva, eu voto por conhecer o recurso voluntário para dar provavelmente parcial para afastar o lançamento em fase da infração tipificada por acréscimo patrimonial descoberto, presidente. Como eu disse, esse voto aqui ele é simples, mas se tornou
meio assim espinhoso, porque tem uma série de incongruências na execução do procedimento. Ok. E como abrange matérias assim que estão previstas em súmula do CAF, aí fica meio complicado, né? Tem que analisar com cuidado. Ok. Colegas, em relação ao item 192 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar do lançamento a parcela referente ao acréscimo patrimonial descoberto. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Na verdade, o lançamento é só esse, né, Luiz? Não, teve omissão de rendimentos. Teve omissão de rendimentos, Gregório. Teve omissão de rendimentos, que foi exatamente aqueles. Teve omissão de rendimentos, não foi só isso, não. Teve a falta de entrega a multa por falta de entrega da. Não, teve omissão de rendimento de trabalho, que ele não questionou, e teve a falta de atraso na multa da declaração, com imposto devido. Certo? Esses dois elementos não foram questionados. Ele trabalha basicamente, ele vai em cima, basicamente, do acréscimo patrimonial descoberto. Então, para isso é relevante. Então, você coloca no relatório, no início do relatório, que são aqui 3 infrações. Exatamente, omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, acréscimo patrimonial descoberto e a multa por atraso de entrega da declaração. Ele só questiona o acréscimo patrimonial? Ele questiona, ele traz prejudicial decadência, como eu disse, no mérito propriamente dito. Ele alega aqui, é como está escrito aqui. Não, então tá, então é parcial mesmo. Parcial como? É total, ele não questionou a omissão de rendimentos, nem a multa da falta de atraso, nem a falta de atraso. A decadência, ele trouxe aqui a prejudicial decadência. Entendi o que você está dizendo, entendi. É porque eu entendi o que você está dizendo, entendi. O provimento, no caso, seria... porque a prejudicial eu afastei, né? Então, você não acolheu a prejudicial decadência e no mérito deu para provimento... Ele não acolheu a decadência. E nem o Felipe. Eu coloquei voto por conhecer do recurso voluntário para dar provimento parcial. Tá certo. As outras matérias ele não questionou. Do que ele questionou, você deu provimento parcial. Porque você só acolheu o acréscimo patrimonial descoberto. O resto não. Que foi a decadência e a Selic. O resto já é incontroverso, porque ele não questionou, então não veio para o recurso. Acho que isso, assim, sugestão, acho que você poderia acrescentar que as matérias não questionadas se tornaram incontroversas e não são mais passíveis de discussão na esfera administrativa. Assim fica claro que o recurso, o objeto do recurso são só essas matérias. Sugestão, só, caso você quiser, presidente. Mas ali, quando eu falo do recurso voluntário, eu digo específico, exatamente o que foi que ele enfrentou, né? Eu digo exatamente as matérias que ele enfrentou. Então, Luiz, veja, tem a Selic, que você está tratando no recurso voluntário, no voto, tem a questão de decadência e tem a prejudicial de decadência. Então, você não acolhe a prejudicial de decadência e no mérito dá provimento parcial ao recurso voluntário para afastar do lançamento o acréscimo patrimonial, isso, né? Exatamente. Aí pode ficar assim, conhecer do recurso voluntário, que eu estou conhecendo o recurso voluntário integralmente, para dar-lhe provimento parcial? Eu vou, seguindo a orientação do manual do presidente de turma do CARF, eu vou dizer assim, que não está sendo acolhida a prejudicial decadência e no mérito está sendo dado provimento parcial ao recurso voluntário. Eu posso já alinhar aqui, para não haver ruído aí em relação à conclusão e ao dispositivo. Eu vou colocar assim, voto por conhecer do recurso voluntário
não acolhendo aliás, não acolhendo, rejeitando, acho que rejeitar é mais direto, rejeitando a prejudicial de decadência, eu acho rejeitar mais um verbo mais. Vou colocar também. A prejudicial de decadência, para não haver ruído aqui entre uma coisa, entre o discurso e a conclusão, vai fazer assim, rejeitando assim, e para dar-lhe provimento, vamos para o Conselho Recusatório, rejeitando a prejudicial de decadência e dar-lhe provimento parcial para afastar o lançamento em face da infração. Pronto. Perfeito. Colegas, esse é o voto do relator. Eu não colhi os votos ainda, né? Não. Não, né? Márcio, como você vota? Divergir para negar provimento, esses vícios no acréscimo patrimonial descoberto podem ser feitos com recálculo do acréscimo patrimonial descoberto, não com nulidade. Eu posso falar ou fica assim chato se eu for falar a questão do fato? Vamos fazer o seguinte, para evitar, eu já estava meio tendente, eu vou pedir vista de mesa desse aqui. Eu já pedi vista de mesa, só lhe dizer, Márcio, que se você for fazer isso aí, você vai, na verdade, fazer um novo lançamento, porque você vai trabalhar todos os elementos, né? Você vai refazer você vai mexer exatamente na base de cálculo. Você vai refazer o lançamento. A gente na base de cálculo do tributo toda vez, Luiz, quando a gente expurga o lançamento. Você está mexendo no próprio procedimento, professor. Vai mexer no... Como é que você vai fazer? Você vai pegar todas as informações que estão lá nos depósitos bancários e vai fazer a triagem para consertar o lançamento. Na verdade, na verdade, o que você está se propondo aí como se diz, refazer o lançamento, você está dizendo aí. Refazer o lançamento com o próprio procedimento. Não é dar ao ajudador fazer isso, não. Vai refazer, mas tudo bem, mas é o seu ponto de vista, eu respeito, eu estou só explicando, porque eu nunca faço isso, porque você vai acabar fazendo e vai ter que... E tem questões aí do enunciado de súmula que são bem evidentes, né? Tá. Colegas, vamos fazer agora o julgamento, então, do último item da pauta, que é o do mesmo contribuinte, né? O item 193, também do contribuinte Vandocir José dos Santos. Item 193. Pode iniciar a leitura, Luiz. Mas, Márcio, é só colocando, o seu entendimento é o seu entendimento e ninguém vai questionar. Bom, mas vamos lá para o outro... O 193. Esse 193 é mais, menos assim, complicado em termos de análise, porque foi um lançamento nos anos calendário 2003 e 2004, o valor total de R$ 544.172, o fruto da omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem comprovada conforme discriminado no relatório fiscal. Isso aqui não foi decréscimo patrimonial, é aquela direta de depósito. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ele apresentou o recurso voluntário tempestivamente, reclamando preliminarmente na existência de mandado de procedimento fiscal e no mérito prejudicial de decadência outra vez, nulidade de tributação de depósitos bancários pelo imposto de renda, ilegalidade da tributação pelo imposto de renda com base em mera presunção, comprovação das origens de recursos movimentados em contas bancárias e da não exclusão de valores não tributáveis da autuação fiscal, e inaplicabilidade da multa de 150%. O recurso voluntário, como eu já falei, é tempestivo. Aqui eu trago todo o relatório da decisão da DRJ. Aqui, em sede de recurso voluntário, ele traz os mesmos argumentos que ele aduziu na impugnação. Aí eu vou enfrentando aqui a preliminar de nulidade da infração por inexistência de mandado de procedimento fiscal. Consta do termo de início da fiscalização que, conforme previsão contida na portaria 11.371, foi emitido o MPF, cuja ciência poderá ser feita pelo contribuinte no sítio da Receita Federal, na web, sob o código de acesso tal.
Eu trouxe aqui porque é bastante esclarecedor o voto com toda a adesão recorrida, que quando aborda essa matéria, ela é um voto bastante técnico, e que, no meu entendimento, é suficiente para dar guarida ao lançamento, assim, dar guarida ao lançamento e para afastar a nulidade, no sentido de afastar a nulidade. No que diz respeito à prejudicial de decadência, mais uma vez, a razão não assiste ao recorrente, porque o lançamento da preço se aperfeiçoou em 24 de setembro de 2008 e se refere aos anos calendários 2003 e 2004. Eu não vou mais repetir aqui, que é a questão da formação do fato gerador, da hipótese de incidência, e nos termos do enunciado 38 de súmula CAF, de natureza vinculante, o fato gerador do imposto de renda relativo ao ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário. Então, assim, para o ano calendário mais distante, 2003, o fato gerador do IRPF consolidou-se em 31 de 12 de 2003, permitindo o respectivo lançamento de eventuais créditos tributários a partir de 1º de janeiro de... no caso aqui é 2005, né? Eu errei aqui. De 2005. 2003 e 2005. Na verdade, a partir o DESACOR, a partir de 1º de janeiro de 2005. Iniciamos, portanto, que tem DSA em 1º de janeiro de 2005, exatamente, eu digitei errado. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido. Quanto ao mérito propriamente dito, ou seja, nulidade da tributação de depósitos bancários, eu estou aqui, como ele não traz novos argumentos em relação não só aos depósitos bancários, como aquelas outras alegações da ilegalidade da tributação, e as outras argumentações, eu estou copiando a adesão do DJ, e faltou aqui só afirmar que trazer aqui, que eu vou colacionar, é o RE, julgamento do RE 855.649, no sentido da preclusão, aliás, que validou a incidência do imposto de renda sobre os depósitos bancários. Eu vou até colocar aqui, né? Então, aqui, isso posto, eu estou conhecendo o recurso voluntário negando provimento, presidente. Ok, Luiz. Colegas. Alô? Luiz, o microfone. Oi. Colegas, em relação ao item 193 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Estou abrindo aqui o processo, presidente, para ver o relatório fiscal, porque aqui a multa foi qualificada, né, Luiz? Exatamente. 50% eu mantive a multa qualificada. Eu não desconstruí a qualificação, não. Eu quero ver a motivação para a qualificação dessa multa, porque a simples omissão de rendimentos, segundo o enunciado do súmula CAF 32, não é hipótese para a qualificação da multa, né? Mas teve umas circunstâncias aí, né? Teve umas circunstâncias, deixa eu ver aqui. Ele caracteriza o dolo, tá certo? Ele diz no sentido de ele considerou, ele considera assim que a magnitude das diferenças e a reiteração constitui causa irrefutável. A fiscalização fez. A simples omissão, eu concordo com você, mas acho que atrai assim, o enunciado. Mas na leitura que eu fiz do processo pelas circunstâncias inclusive, ele faz até menção àquele outro processo lá do acréscimo patrimonial. Eu entendi que é pertinente
Eu entendi, né? Pô, não quer dizer que a minha verdade seja absoluta. Eu estou acompanhando a DJ por manter a qualificadora da multa, juntando exatamente as situações, inclusive, do processo que a gente acabou de julgar, que a gente acabou eu acabei de ler. Mas aqui eu entendo que não é só a questão não é uma omissão pura e simples, são as condutas que a fiscalização entendeu que são dolosas. Você pode entender que não são, mas eu prefiro me filiar aqui à DRJ. Mas não é só pela questão da omissão, pura e simples, como você Sabe tem qual é a anunciado. página do relatório fiscal? O TVF? Oi? Sabe me dizer qual é a página do TVF? No relatório, aqui na DRJ, na decisão que está colacionada aqui, Greg, na página do Luiz aqui do outro voto, na folha 8, tem, ó, da multa de homicídio qualificado. Tem um parágrafo que ele fala assim: cumpre esclarecer que o dolo é a vontade de consciência orientada para um determinado resultado buscado pelo agente. E sendo de natureza subjetiva, se não for confessado, só pode ser requerida através de sua manifestação exterior. Nesse sentido, no presente caso, considera-se perfeitamente caracterizada a conduta dolosa do contribuinte, quando se compara o valor dos rendimentos tributáveis declarados nos anos calendários de 2003 e 2004, respectivamente R$ 45.920 e R$ 36.450, com as infrações apuradas de R$ 471.170 e R$ 175.650. A magnitude das diferenças e a reiteração constituem provas irrefutáveis no sentido de afastar qualquer possibilidade de caracterizá-las como mero erro, fazendo com que se conclua tratar-se de conduta intencional, a omissão de quase a totalidade de seus rendimentos, declarando apenas ínfima parcela do que efetivamente oferiu, fez com que deixasse de recolher os tributos devidos em montantes significativos. Além disso, as alegações acerca da não obrigatoriedade de possuir comprovantes da origem de depósitos bancários mostra-se incabível quando se verifica que o contribuinte já foi autuado por omissão de rendimentos com base em depósito bancário sem outra comprovação de origem nos anos calendários de 98 e 99, processo número final 2001-12, que lhe foi cientificado aos 14 de 2 de 2003. Portanto, ao menos a partir de dezembro de 2003, em seu próprio interesse, deveria ter se precavido de outras autuações, guardando os comprovantes das operações que ensejaram créditos bancários. O contribuinte também foi autuado por variação patrimonial descoberta no ano calendário de 95, processo número 2001-18. Dessa forma, tendo sido caracterizada a conduta dolosa do contribuinte, cujo objetivo foi a supressão reiterada de recolhimento de tributos devidos, correta aplicação da multa qualificada. E aí, Gregório? Está em condição de votar? Tá. Márcio, como você vota? Acompanho o relator. Gregório? Nesse caso, eu vou acompanhar o relator. Ok. Renata? Eu também acompanho. Rafael? Relator, presidente. Francisco? Eu também acompanho. Ana? Acompanho. Eu também vou acompanhar o relator. Então, para o item 193 da pauta, é o último item da nossa pauta, vamos ver, falta... talvez até dê tempo, 4 minutos. Item 193 da pauta, do contribuinte Vandocir José dos Santos. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Repetindo, item 193, contribuinte Vandocir José dos Santos. Ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Presidente, aquele voto do Gregório, eu já estou em condições de votar, já esclareci, porque, na verdade, quando eu falei ali, quando eu intervi, eu parti do princípio que não existia a data, mas o Gregório... Qual item? É aquele da intempestividade, Gregório. Qual o item? É o 180 e... 188. Ali está fácil de julgar. Ah, não, mas eu que pedi vista de mesa, na verdade.
Eu olhar no processo, eu já dirimi a dúvida. Você vai alterar seu voto? Não. Não, eu vou acompanhar o relator. Peraí, qual que é da intempestividade? Ah, o Gregório, tá certo. Aquele processo é simples, talvez não precise demorar nele, não. O Gregório realmente tem razão na argumentação dele, porque quando eu fiz aquela argumentação com base no artigo 23, parágrafo 2º, inciso 2 do decreto, eu imaginava que não tinha data, mas depois eu olhei direitinho, tem a data. Ela está de forma ilegível e a lógica que desenvolvida pelo Gregório está correta. Realmente está com um dia de atraso. Aí, item 187, né? Não, 188. Eu que pedi vista de mesa. Eu quero dar uma olhadinha, não deu para dar uma olhadinha ainda. Então tá, colegas. Então é isso, tá? Na média, a gente tem que sempre pensar no copo meio cheio, meio vazio, sabe? Eu penso sempre no copo meio cheio, né? Aí depende do ponto de vista, se você é um otimista, se você é um pessimista. Para o otimista, o copo só falta a metade para preencher. O pessimista, poxa, só tem a metade preenchida. Né? Para mim, eu quero sempre ser otimista, né? Então, estou feliz com o desempenho da turma, né? Na média, estamos com uma produção boa. Na sexta-feira, a gente vai ter muitos processos de contribuição previdenciária, vários da mesma empresa, a gente vai produzir bastante, eu espero. Esses de imposto de renda é esperado, já que eles são processos mais demorados, tal, tranquilo, né? Mas vamos torcer que amanhã a gente consiga produzir mais, né? Mais processos. Mas eu estou feliz, a turma está produzindo bem essa semana. Então tá, pessoal, vamos encerrar por aqui a nossa gravação e retomamos a nossa sessão de julgamento amanhã às 9 horas da manhã. Rafael e Janaíne podem interromper.